Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast 15-0. A sério, 15-0! 15-0! Desta vez já temos o painel completo, a equipa completa e o Ricardo já está deste lado. Ricardo, bem-vindo de volta. Muito contente por estar de volta. A jornada, vamos fazer apenas um breve resumo daquilo que foi a terceira jornada da Liga NOS, com destaque especial, obviamente, dos três grandes, e começando já por aquele que foi o primeiro jogo dos três grandes, que foi a goleada de 15-0. Olha, já não é 15-0. Está sempre na cabeça, está sempre na cabeça esse número. 15-0 nunca sai. O primeiro jogo da jornada foi o Sporting, e começando por aí, Pedro, queria-te perguntar quais foram os motivos que contribuíram para esta vitória do Sporting. O Sporting, que a meio da semana teve um jogo mau contra o Steaua e depois chega ao fim de semana a um campo como é o Dom Afonso Henriques e consegue ganhar por esclarecedores 5-0. O que é que achas que foram os fatores determinantes para esta vitória? Principalmente foi a alteração que Jesus fez ao retirar Podense do 11 e colocar Bruno Fernandes, que já merecia a titularidade já há algum tempo, e colocou-lo na sua posição natural, como 10 e não como o segundo avançado que Jorge Jesus gosta de colocar no seu sistema tático. Podemos dizer então que podemos estar perante uma mudança de sistema no Sporting, ou da forma de jogar do Sporting, não com o segundo avançado, mas jogar mais com o número 10. Será? Eu acredito. Se a ideia for colocar Bruno Fernandes no apoio à base da Ost, então será assim, com três médios, sendo Bruno Fernandes o médio mais ofensivo, como o 10. Ou seja, Bataglia, médio mais defensivo, Adrián, vamos dizer assim, um médio mais box-to-box, e depois o Bruno Fernandes com foco no apoio ao avançado. Exatamente. Aquele meio campo Bataglia e Adrián é um meio campo muito, muito pouco criativo e necessitava urgentemente de um jogador como o Bruno Fernandes, capaz de criar jogo para os colegas, criar jogo no sentido, sim, criar jogo para os colegas e com capacidade de remate, e isso notou-se no jogo ao marcar dois excelentes golos, poderiam ser 3 ou 4, tal era a facilidade de remate que este jogador tem, e pronto, e isso fez uma grande diferença no estilo de jogo do Sporting. Tu pegaste aí numa coisa que falaste, a falta de criatividade quando tens um meio campo com Bataglia e Adrián, e eu não posso estar mais de acordo. Os últimos jogos do Sporting nós assistimos a isso. O Sporting teve uma grande incapacidade em criar jogos, principalmente por zonas interiores, porque o Bataglia não é um jogador de passe, um jogador de iniciar o jogo desde trás, é um jogador mais de construção e transporte de bola, e o Adrián também não estando na sua melhor forma física, que não me parece estar, o Sporting notou-se, principalmente no jogo do Steaua, notou-se que precisava ali mais criatividade, mais lucidez naquele meio campo. E o Bruno Fernandes vai dar isso, certo? Claro. Tanto que nesse próprio jogo do Steaua, assim, num pequeno à parte, foi só o Bruno Fernandes entrar que o jogo do Sporting mudou completamente nesse jogo. Mas, falando deste jogo com o Guimarães, falando desse meio campo, o Bataglia é simplesmente um jogador que podes pedi-lo para levar a bola de uma baliza à outra, ele faz isso, mas com a bola no pé, não te vai fazer através de passos longos. Mas, apesar disso, ele lá fez um bom passo ao Coentrão, que depois assistiu o Bas Dost penso que foi o terceiro gol do Sporting, ou quarto, já não me lembro. Sim, o Sporting teve uma exibição bastante completa. Sim. Acho que não houve nenhum jogador que estivesse assim muito abaixo. Queria te perguntar uma coisa. Tu achas que agora,
olhando para o jogo em si, este resultado deve-se mais ao mérito do Sporting, àquilo que foi o jogo do Sporting, ou também algum mérito deste Guimarães, que parece estar uns furos abaixo daquilo que foi o Guimarães da época passada? Se queres que diga, eu acho que é os dois. Passando para o Guimarães, de mérito do Guimarães, já se esperava que o Guimarães não tivesse o mesmo rendimento que a época passada. Perdeu peças fulcrais. E já para não falar que na jornada passada teve dois jogadores expulsos, o Josué, o capitão, e o Vigário, o lateral. Só aí ficaria desfalcado para esta jornada. Já se esperaria que não estivesse no seu melhor. No entanto, uma derrota de 5-0 em casa Num é campo, sempre muito que pesado. é sempre difícil, não é? Não faz sentido. E uma equipa que 3 pontos em 3 jogos, ou seja, uma vitória, não é bom. Não é bom para uma equipa como o Guimarães. Não é um bom pronúncio. Apesar de uma delas ter sido contra um grande, foi uma derrota bastante pesada, em que não apresentaram um bom futebol, e isso é motivo de preocupação. Passando para a parte do Sporting também ter mérito nessa vitória. O Jesus também teve fez uma coisa interessante, que foi alternar a posição dos extremos, ou seja, passou o Gelson para a esquerda e a Cunha para a direita, para fazer com que os seus movimentos procurassem mais espaços interiores exatamente, procurassem mais espaços interiores para que dessem mais espaço aos laterais para subir, para criar mais espaço para possíveis cruzamentos, para possíveis movimentações, ligações, etc. E era isso que também o Sporting precisava. O Jesus esteve bem em fazer essas alterações. Agora veremos se essas alterações serão para se manter, e só se verá nos próximos jogos, ou se foi uma alteração específica para este jogo. É uma coisa a ver. Estes são os pontos chave daquilo que foi este jogo do Vitória Sporting. Por isso, sem mais demoras, vamos passar logo para outra goleada, também por 5-0, desta vez do Benfica sobre o Belenenses. No Estádio da Luz. E daquilo que eu vi, foi um jogo em que o Benfica, se quisesse ter acelerado bastante o jogo, poderia ter ganho uns 7-8-0. O que é que tu achas, Ricardo? Sim, claro, foi um jogo sem história. A única história é mesmo os gols e a qualidade do futebol ofensivo do Benfica. Mas sim, foi um jogo sem história. Uma equipa muito fraca do Belenenses, penso das equipas mais fracas do campeonato. E claro, o Benfica, sem forçar muito, nem foi um jogo em que o Benfica criasse e tivesse uma grande dinâmica. Teve uma boa dinâmica ofensiva, mas não foi nada do outro mundo. E acabou por chegar aos 5-0 quase sem se preocupar muito. Quando tens um jogador, vários jogadores, mas um especial como o Jonas, as coisas ficam mais fáceis. Fez um grande jogo, marcou 3 golos, uma assistência, é sem dúvida o melhor jogador a jogar em Portugal neste momento. E é como te digo, o Benfica ofensivamente está muito mais forte do que defensivamente. Ainda não fomos postos à prova em nenhum jogo, muito menos neste, mas tenho a certeza que contra uma equipa que com mais qualidade ofensiva o Benfica vai ter algumas dificuldades. Veremos. Pois, também não era nada que eu não estivesse à espera. Eu já estava à espera que o Benfica ganhasse de forma clara ao Belenenses. Uma goleada era já o esperado. 4-5-0. O resultado era mais ou menos este. E pelo que foi o jogo, poderia ter sido muito mais se o Benfica assim o quisesse. Sim, teve alguns pontos positivos também. A questão do Sálvio está a voltar a uma boa forma, marcou um bom gol, está um jogador com intensidade. Filipe Augusto, que jogou ali numa posição muito delicada, a substituir o Feijó, teve bem, ok, que é o Belenenses, mas esteve bem, teve discernimento, teve qualidade de passe, umas boas recuperações, bom posicionamento. Gostei, por acaso foi um jogador que se surpreendeu, porque eu não sou muito fã. O Jardel também parece estar a voltar ao nível de outros tempos. Mais uma vez volto a dizer, foi contra um Belenenses que pouco criou ofensivamente, mas quando foi chamado a intervir teve sempre bem. Muito bem. Sim. Pois, sim, em relação ao Jardel, não é nada. Eu sempre disse que ele era um bom central. O problema dele foi ter
o ano passado parado, digamos assim, por estar tapado um pouco pelo Lindelof. Sim, eu acho que foi mais E pela lesão também, claro. Exato, mas eu acho que o Jardel a 100% não fica em nada atrás ao Lindelof. Acho que são... Sim, são dois grandes centrais na Liga Penso que Portuguesa. o Jardel, se estiver a 100%, vai ser, e se conseguir voltar à forma que esteve no seu melhor ano no Benfica, vai ser um dos melhores centrais da Liga, sem dúvidas nenhumas, a nível do Mateo, do Marcano ou do Filipe. É verdade. Um grande central. E há outro facto curioso, que dos 7 golos, não, dos 9 golos do Benfica no O campeonato, Benfica tem no campeonato 7 golos são da dupla Jonas Seferovic. Por isso é uma dupla que promete bastante, como já tinha dito anteriormente. E Ricardo, o que é que tu me podes dizer desta dupla? Principalmente Seferovic, que é a adição a esta Claro, equipa. é assim. O Jonas tem uma coisa que poucos jogadores têm, que é joga bem e faz todos os que estão à volta dele jogar ainda melhor. E o Seferovic agora ele nunca se viu noutro. Ele chegou agora aqui a Portugal com uma equipa que joga 90% dos jogos em organização ofensiva, tem bolas na área, tem oportunidades para marcar, e a verdade é que em 4 jogos aqui já marcou tantos golos como na época passada. Ele na época passada tinha 4 golos, já leva 4. Penso que sim, penso que esta dupla o entendimento é muito bom entre os dois, as dinâmicas são muito boas, as movimentações, e penso que estão a ser a chave para este bom início do Benfica. Como tu disseste, 7 dos 9 golos são deles. E depois ainda há outra coisa, o Benfica ainda tem Mitroglou lesionado e tem Raul no banco, que entrou no último jogo e ainda foi a tempo de fazer uma assistência para o Jonas e um remate ao poste. Tinha um jogador que, não fosse o Seferovic estar assim tão bem no 11 neste momento, e seria titular indiscutível nesta equipa. Penso que a frente de ataque do Benfica é das mais fortes, é a mais forte do campeonato português, claro, não há dúvida nenhuma. é como dizíamos, tem 4 pontas de lança que poderiam ser titulares indiscutíveis em qualquer equipa da Primeira Liga, por isso. Claro, sem dúvida. Exato, os nossos suplentes, tanto o Mitroglou como o Raul, podiam ser titulares no Porto ou no Sporting. Ok, o Bas Dost também faz muitos golos, mas sim, é verdade. Fica nesse aspecto, não se pode queixar. Sim, o problema será que teremos que ver quando o Benfica defrontar uma equipa com maior poder. Põe à prova defensivamente, exatamente. Exatamente. Poderá ser já na 4ª jornada contra o Rio Ave? Veremos. Com o Rio Ave, veremos. Outra boa equipa deste campeonato. E agora passamos para o Porto. Também está a fazer um bom início de campeonato, ganha 3-0 ao Moreirense. Pedro, queria te perguntar, o Porto tem Aboubakar, a sua referência ofensiva, mas o coletivo também está a funcionar muito bem. O que é que achas que tem sido assim o melhor no Porto neste momento? O coletivo ou algum jogador em específico como o Aboubakar? Eu penso, sim, eu acho que principalmente é o coletivo, mas o Aboubakar é aquele jogador que para já não se percebe porque é que o ano passado não foi dispensado do Porto. Dispensado e depois foram buscar o de Poitre. Exatamente. É algo que ainda me está a fazer confusão. E atenção que ele não era para ficar este ano no plantel do Porto, mas depois lá lhe deram a volta, logo convenceram e está o homem a marcar golos. Está a marcar golos como nunca, e também será. Este ano vai ser o ano mais propício a uma corrida de maior marcadores de golos, de melhor marcadores de golos. Achas que vai ser ali mais taco a taco? Acho que sim, possivelmente sim. Principalmente a Aboubakar, Jonas, se estiver saudável. Seferovic também, se continuar a este ritmo, também irá marcar muitos golos. O Bas Dost também entrará sempre na corrida, por isso sim. O Aboubakar é o finalizador do Futebol Clube do Porto, mas o jogo coletivo do Porto, a pressão enorme que eles fazem sobre os adversários é brutal, principalmente quando jogam em casa. E nos primeiros minutos o Porto entra muito bem. Mas eu estou curioso para ver um jogo em que o Porto não consiga entrar tão bem no jogo
porque o Porto tem conseguido marcar cedo e depois controlar o jogo. Mas neste jogo contra o Moreirense, na segunda parte, o Moreirense já pressionou um bocadinho mais alto e já conseguiu equilibrar mais o jogo, e o Porto já teve algumas dificuldades em criar ocasiões de perigo. Já não foi aquele Porto tão avassalador como tínhamos visto na primeira parte e no jogo contra o Estoril, por exemplo. Por isso eu estou em crer que o Porto, quando encontrar uma equipa que pressione mais alto, seja mais agressiva na luta pela posse de bola, o Porto poderá ter algumas dificuldades, e não marcando cedo poderá ter algumas dificuldades em desbloquear alguns jogos. Mas vamos ver. Tu viste contra o Tondela que o Porto teve dificuldades. Claro, teve dificuldades. Não foi, ganhou bem, mas não foi um bom jogo do Porto como tinha sido contra o Estoril, por exemplo. Sim. Também é um campo bastante difícil, não é? Claro. Podemos dizer aqui do que eu tenho visto, e não sei se concordas comigo, é que temos um Porto a jogar em casa e um Porto a jogar fora. Duas versões diferentes, exato, concordo. Duas versões diferentes. Sim. Sim, todas as equipas normalmente costumam ser um pouco mais... Não costumam ter aquele poderio quando jogam fora de casa, mas talvez seja mais acentuado no Porto. Devido mais ao grande jogo, ou à grande intensidade que eles põem nos jogos em casa, depois quando vão fora já se nota mais a diferença. Talvez seja, sim, por isso. Uma pessoa espera que a exibição seja igual e ao não apresentarem o mesmo tipo de futebol, uma pessoa ou fica desiludida de certa forma, por esperar aquele tipo de futebol, aquele tipo de jogo, e eles não apresentam isso. Mas de destacar o trabalho que Sérgio Conceição fez. Tem vindo a fazer, exato. Tem vindo a fazer com certos jogadores da equipa, e principalmente com a dupla Danilo e Oliver. O que é que tu achas principalmente do Oliver, do rendimento do Oliver? Acho que o Porto ganha muito mais com o Oliver na posição 10, como organizador de jogo e pensador de jogo do Porto. Isso não acontecia com o Nuno Espírito Santo. O Oliver andava ali sempre um bocadinho escondido e perdido, e agora não. O Oliver tem o jogo do Porto nas suas botas, digamos assim, e com a capacidade que tem, com a visão de jogo, com a criatividade e qualidade de passe que tem sido um jogador fundamental para este Porto, para aquilo que é o Porto em organização ofensiva, na minha opinião. Sim, também concordo. E também os laterais. O Alex Telles, não tanto o Max, que jogou neste jogo, não percebi a questão do Ricardo Pereira não jogar. Estava com sintomas de gripe ou constipação, coisas assim. Isso é o que eles dizem. Agora, se é verdade, se não é, não sabemos. É como a mialgia do William Carvalho. Claro. O Porto, eu queria referir que o Porto tem também nos seus laterais Os laterais são bastante importantes para aquilo que é o jogo ofensivo do Porto. Sobem muito e envolvem-se sempre nas jogadas ofensivas do Porto, e penso que mantendo o Ricardo Pereira e o Alex Telles, mantendo-se no 11, penso que vão ser jogadores muito importantes para aquilo que é o jogo do Porto. Sim. Principalmente se Ricardo Pereira ficar no Porto, que ainda não é certo, exatamente. Ainda falta cerca de uma semana e meia, talvez, para fechar o contrato e para fechar o mercado de transferências. Cerca de uma semana, na altura em que estamos a gravar isso, uma semana e meia talvez. Sim, veremos como é que este Porto se apresenta também contra equipas mais fortes. Atenção, para a semana já temos um Braga-Porto. Sim, uma deslocação difícil, teoricamente difícil, mas o Braga com jogo a meio da semana, e também não está um Braga muito forte. Sim, este Braga também não me causa medo nenhum. Sinceramente, não é um Braga que se o Sporting fosse lá jogar na próxima jornada ou daqui a 2 semanas, também não ficaria muito receoso. Isso é a minha opinião, porque o Abel não está a dar aquilo que o Braga precisa. E, no entanto, o Braga lá ganhou ao Aves, mas isso acho que era mais que obrigatório para a qualidade do plantel. Claramente. Pronto, isto fizemos um pequeno à parte, mas
falando do Porto, acho que o Porto é isso que temos a apontar. Faz grandes jogos em casa, fora de casa ainda está um rendimento um pouco abaixo daquilo do esperado, mas ganhou. Veremos como se vai comportar com o Braga e, e é isso, veremos como se vai comportar contra equipas mais fortes. Também o Porto como o Benfica e como o Sporting, que ainda Sporting também não são uma equipa. Penso que os três grandes não foram postos à prova de real forma. E a diferença entre o Benfica e o Belenenses, ou o Porto e o Tondela, é gigante. E pegando agora aqui nas palavras do Manuel Machado, não é verdade que se queixou, disse mesmo no final do jogo. É claro que são campeonatos completamente diferentes e a disparidade entre as equipas é muito grande. E é sempre expectável que estes resultados venham a acontecer. O que ele diz não é mentira nenhuma. Mas já não é de agora, já é da. Sempre foi. E o Benfica queixa-se que vai à Champions e não tem plantel para lutar com o Bayern Munique ou com o Barcelona ou com o Real Madrid, é mesmo assim. Claro, Tal como o Sporting e o Porto se queixam quando vão à Champions League e jogam contra equipas com o dobro do orçamento. Claro. A rede grande, eu não posso ir lá dentro. Se eu fosse, o hábito. O que eles faziam? O hábito? Andava a roçar para o monte, que é onde ele havia sarar muito. Eu na televisão, eu ouço muito a televisão. Eu vou para a cama de dia e eu levanto-me de dia. E acho que a televisão dizem que os hábitos são os maiores ladrões do futebol. Os maiores ladrões. Porque eles em anos já trazem o cheque no bolso. E vão para aqui para o campo e fora os outros. Bem, agora vamos passar a uma pequena rubrica que vamos introduzir agora, a partir de agora nos nossos podcasts, que será a classificação 15-0, em que vamos fazer uma breve classificação da nossa classificação, daquilo que foi a equipa da jornada, a desilusão da jornada e o jogador, neste caso o individual, da jornada. Por isso, podemos começar pela desilusão da jornada. Ricardo. A ver se não há dúvidas que a desilusão da jornada foi o Guimarães pela derrota que teve em casa perante os seus adeptos por 5-0. Sim, não há dúvidas. Era o jogo que supostamente seria um jogo mais competitivo. O jogo da jornada, digamos assim, era o jogo de cartaz. E foi uma autêntica um autêntico massacre, digamos assim. E o Guimarães não praticou um bom futebol, por isso desilusão autêntica. Leva-nos à equipa da jornada. Exatamente, leva-nos à equipa da jornada, a equipa que massacrou a equipa de desilusão, que se foi o Sporting. Esta semana calhou ao Sporting ser considerado a equipa da jornada. Esperemos que seja a equipa da jornada sempre. Isso é a minha opinião pessoal. Se é tua, já é pessoal. Não há dúvidas nenhumas. Foi um terreno difícil, já como dissemos. Ganhou 5-0, tal como o Benfica, mas em Guimarães é sempre bastante complicado. Não há dúvidas nenhumas que é a equipa da jornada. Passando assim para o jogador da jornada, este aqui deixo para ti, Ricardo. Quem foi o jogador da jornada? Número 10 do Benfica, Jonas. Mais fácil. Sim. 3 golos, uma assistência, um golo quase do meio campo. Não há muito a dizer, não há palavras para este jogador. Exato. Ele quase que marcava um golo no meio campo. Bem, está a voltar à sua forma física e tem muito para dar ao Benfica. Sim, se ele mantiver a forma física vai fazer uma grande época. E sim, ele foi o jogador da jornada. Foi aquele que teve o MVP. O MVP da jornada. Eu só queria deixar uma pequena nota para aquela que tem sido a surpresa, a equipa surpresa do campeonato até à terceira jornada, que foi o Rio Ave, que ainda se mantém em 3 jogos, 3 vitórias, mantém-se no topo da tabela com os 3 grandes, o que é bastante positivo, e é só deixar essa pequena nota. E para a semana, lançando já aqui uma divisãozinha da próxima jornada, temos um Benfica, um Rio Ave Benfica e um Porto Braga, 2 grandes jogos. Um Braga-Porto. Braga-Porto, exatamente. 2 grandes jogos para acompanharmos. Exatamente, serão 2 jogos que aguardo ansiosamente.
espero que o Sporting, espero que o Sporting consiga tirar algum proveito disso. Nem sei como é que vais fazer esta jornada. Tens que apoiar 3 equipas. Vais jogar em 3 campos. Vamos lá. Não, eu tenho jogadores em todo lado. Sabes que agora o Sporting, tenho no Rio Ave, tenho o Francisco Geraldo e no Braga tenho o Jefferson. Tenho o Jefferson. Grande Jefferson. Ouviu? Pois é. Porque eles já levam o cheque, eles vinham ir para o campo. Tanto vale do Benfica, como do Porto, como do Sport, como do Telhado. Eles já levam o cheque. Chego ali, 3. Os outros. É por isso. É o problema. Pronto, com isto fechamos a edição de hoje. Mais uma vez, obrigado a quem nos ouviu. Esperamos voltar para a próxima semana com o rescaldo, digamos assim, da quarta jornada, e esperemos eu espero que o Sporting esteja na frente, se acompanhado com o Rio Ave, não me importa, até irei Assinas gostar. por baixo, não é? Assim por baixo. Pronto, por isso obrigado mais uma vez a quem nos ouviu. Sigam-nos no Facebook, na página de Facebook Pé de Atleta. Subscrevam ao canal do YouTube, deixem as vossas opiniões, se gostam, se não gostam, deixem like no YouTube se gostarem, etc. Por isso, mais uma vez, obrigado pessoal, e da minha parte, até à próxima. Obrigado pessoal, boa semana e bons jogos. A sério, 15-0. 15-0.